Mais alguns pastores, fomos os primeiros, acho que o Rodrigo Bortolazzo também, os primeiros a serem empossados como titulares. Eu ainda no Jardim São Paulo, depois no Jardim Henrique. E uma coisa eu posso falar, a gente conversa com tantos pastores de outras denominações, as pessoas têm medo da liderança e a gente se sente à vontade na presença do nosso pastor. Porque eu falo que ele não é um pastor, ele é um pastor. Ele é um amigo, ele se diverte, dá risada com a gente. E o principal, vocês sabem qual a melhor qualidade dele? É palmeirense, lógico. Então por isso. Então o pastor palmeirense tem sempre privilégio. E hoje não poderia deixar, nós temos aqui hoje 3 pastores titulares da nossa região. Pastor Renato, que é pastor da nossa igreja no Castelinho, pastor Valdeci, que é pastor da nossa igreja no Costa Rica, e pastora Rita, que é a nossa pastora aqui no bairro Santa Rosa. Fiquei feliz da visita de vocês. Vamos receber o homem de Deus dando uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Amém. É uma satisfação estar aqui hoje na nossa igreja do Jardim Areião, o bairro Areião, onde nós cremos que Deus vai fazer algo tremendo. Amém. Nesses 12 dias de bênção para 12 meses de bênção. E antes de fazer as considerações, o pastor Tony Costa mostrou para mim do lado aqui, tem uma propriedade que possivelmente esteja à venda. E se tiver à venda, no preço que ele falou, nós vamos comprar. No preço que ele falou, está comprado, já não precisa nem, só mandar fazer a escritura. E Deus vai nos dar graça em nome de Jesus para pagar, né, irmãos? Deus tem abençoado a nossa região. Nós representamos 2.500 igrejas do estado de São Paulo. Então, se você perceber assim, olha, eu vim aqui, acho que já faz uns 5 anos, eu vim aqui uns 4 anos, mas se nós formos visitar todas as nossas igrejas, pastora Carol, uma vez por mês, vai levar 40 anos. Então não dá tempo de visitar todas as igrejas, né? E se eu sair, por exemplo, uma vez por semana para pregar aqui em Piracicaba, vai 1 ano. E aí eu não cuido da igreja sede. Então nós temos cada igreja tem o seu cabeça, tem o seu pastor competente. Aqui o pastor Tony Costa com a pastora Carol. Lá no Santa Rita é a pastora Rita, né? Santa Rosa, perdão, é a pastora Rita, Santa Rosa. Lá no Castelinho é o pastor Renato. E lá no Laranjal, no Costa Rica, é o pastor Valdeci. Então nós cada um com uma função bem definida, nós estamos trabalhando forte e focados para que o Evangelho de Jesus Cristo possa ganhar o espaço dele. Eu concordo com o que o Tony falou. No decorrer da campanha, hoje já tem cadeira dos lados. Vai precisar cheio de cadeira aqui, porque vai ficar pequeno em nome de Jesus Cristo, para as almas que Deus vai mandar. Queria ler com você o texto que está no livro de Ruth, no capítulo 1 de Ruth, no versículo 16 e 17. Ruth 1, 16 e 17. Obrigado, vou precisar bastante do pessoal da mídia para me ajudar, tá bom? E é uma história muito interessante, e eu quero crer que essa história vai ajudar a gente a entender alguns direitos que você tem, alguns direitos que a sua casa tem, e que nós possamos usufruir dela. Ruth, porém, respondeu: não instas comigo para que eu te abandone, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Verso 17. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Pai querido, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Nos dê graça e sabedoria para conduzir esse momento, Deus. Que cada um seja fortalecido, Deus, na força do seu poder. No nome de Jesus. Amém. Você pode dar um glória a Deus por isso? O pastor falou da chave Pix, a situação que está sendo resolvida, porque as atas elas demoram para serem aprovadas.
mas já está tudo normal. E depois, os titulares estão aqui, eu descobri um outro banco que quer fazer parceria com a gente, já abrimos contas lá, porque hoje, irmãos, não é nós que corremos atrás deles, é eles que correm atrás de nós, né? Porque a gente cresceu e eles querem a gente como cliente, então fica mais fácil para a gente. Manda um abraço para sua mãe, pastora Fátima, Deus abençoe, no nome de Jesus. Irmãos, esse texto aqui, hoje nós estamos comemorando o mês de fevereiro. E é o segundo elo da campanha de 12 dias. E fevereiro é um mês que muitas vezes ele inclui no seu calendário o carnaval. Quase que de 10 vezes, 9, fevereiro inclui o carnaval. Então é um mês de festa. É um mês mais curto, tem 28 dias, não é? Diz que é um mês que a mulher fala menos, mas é mentira, porque os homens estão falando muito mais que as mulheres. Mas é um mês de 28 dias e no bissexto 29. E aí criou-se uma máxima no nosso Brasil, que o Brasil só começa depois do carnaval. Então a gente começa a atribuir um momento mais devagar na nossa caminhada, um comércio mais fraco, falta de produção, porque ainda nós estaremos esperando o carnaval para começar o mês. Nós temos que quebrar alguns paradigmas da nossa vida. Nós temos que quebrar alguns paradigmas para que a gente possa ter êxito. Conta uma história que colocaram um macaquinho dentro de uma jaula. Um macaco dentro de uma jaula. E lá estava o macaco dentro da jaula e colocaram um cacho de banana pendurado, banana madura, para que o macaco pudesse puxar aquela banana e comer. Quando o macaco puxava aquela banana, automaticamente vinha um jato de água fria no macaco. Ele tomava um banho de água fria. Aí ele puxou o primeiro dia, tomou banho de água fria, puxou o segundo dia, tomou banho de água fria, puxou o terceiro dia, tomou banho de água fria, puxou o quarto dia, ele já não puxava mais. Porque a tentação de comer as bananas dava a ele um banho de água fria. Aí colocaram o segundo macaco na jaula. Quando aquele segundo macaco entrou na jaula e viu o cacho de banana, ele correu pegar a banana. Conforme ele foi pegar a banana, ele apanhou o macaco. O macaco bateu nele, empurrou e ele não pegou a banana. No outro dia colocaram mais um macaco dentro da jaula. E aquele macaco, quando entra pela primeira vez na jaula, ele quer pegar a banana e os dois macacos batem nele. Aí colocaram mais dois macacos e consequentemente aconteceu a mesma coisa. Moral da história: 4 macacos nunca tomaram um banho de água fria, mas sabia que o movimento de colocar a mão no cacho de banana levava a cor. E aí ninguém comia banana, ninguém aproveitava da banana e ficavam olhando para o outro, porque sabia que quem fosse tocar ia apanhar. Mas só um macaco sabia que era banho de água fria. Então a gente tem que quebrar alguns paradigmas na nossa vida, porque a gente não precisa passar nem pelo couro, né, nem pela sova dentro da jaula, e nós temos direito sim às promessas que estão acima de nós. Tem promessas para a sua vida e você tem direito a elas. Você pode dar glória a Deus por isso? Fala comigo assim: existem promessas para a minha vida e eu tenho direito. Quando o pastor Tony leu esse texto, eu resolvi levar a minha vida em 2026 de 3 formas. Primeiro, leve. Às vezes, irmãos, vem uma pressão sobrenatural sobre você. Quem já passou por pressão? Que parece que o mundo vai acabar. Daqui a pouco alguém fala: está todo mundo falando. Ninguém está falando. Não passa recibo. Segunda coisa, generosa. Eu quero levar uma vida generosa. Leve, generosa. Porque, como diz esse texto aqui, a alma generosa, essa engordará, essa prosperará. E terceira coisa, alegre. Então 2026 para o pastor Toninho, o avante sem parar é de forma leve, de forma generosa
e de forma alegre. Assim é a minha oferta, assim será o meu dia. Aleluia. Porque, irmãos, nós temos promessas em Deus na nossa vida, e essas promessas podem acontecer desde que eu tenha uma atitude. E você aqui hoje, em nome de Jesus, não é porque pessoas falam que você vai deixar de crer, não é porque situações acontecem que você vai deixar de crer. Existe o cacho de banana e nós vamos aproveitar dele em nome de Jesus Cristo. Quem crê da glória a Deus. E esse texto aqui, ele é poderoso. Tem 3 personagens nesses textos principais. Tem mais, mas 3: Noemi, Ruth e Boaz. Então, resumindo essa história, quero fazer uma pergunta para você. Se a sua vida, se você, seu futuro depende de ser otimista e pessimista, como você vai enfrentar o seu presente? Se o futuro meu depender do meu otimismo e depender do meu pessimismo, como que eu vou enfrentar o meu hoje? Nós temos que aprender a enfrentar os nossos dias com otimismo. Porque gente para puxar para baixo tem em todo lugar. Mas existe uma mão poderosa que nos levanta e nos coloca em caminhos altos. Você pode dar um glória a Deus por isso? E a vida de Ruth virou de ponta cabeça. A vida de Noemi principalmente. Porque Noemi era casada com Elimeleque. E esse homem tomou uma decisão com os seus 2 filhos solteiros, sair de Israel, porque havia uma dificuldade lá, uma fome generalizada, uma dificuldade, e eles foram para terras de Moab. Quando eles chegam naquelas terras, os 2 meninos dele aproveitaram e casaram com 2 moças moabitas. Uma chamava Orfa e outra chamava Ruth. Só que aí a tragédia veio, irmãos. Não é porque você está andando que você não vai ter dificuldades no meio do caminho. Situações contrárias acontecem com todo mundo, sim ou não? Sim. Olha uma situação triste que aconteceu com um amigo, com um conhecido. A camarada casou no sábado, foi para a lua de mel, músico da igreja, lá de Itaquaritinga. Ele vai para a lua de mel, então, ele e a sua esposa, feliz da vida, era um músico conceituado, apartamento acabado de comprar, tudo novinho, e foi para a lua de mel. Isso mês retrasado. Aí ele vinha voltando da lua de mel lá na praia, vinha voltando, estava chovendo um pouco na Washington Luiz. Passando São Carlos, uma árvore que estava no acostamento, com a chuva, com o raio, com alguma coisa, ela caiu. Com o vento ela caiu. Cai árvore todo dia com chuva, com raio, com vento. Aquela árvore caiu na pista. Ela atravessou o vidro do carro. E ele teve morte instantânea. E a esposa viu o marido morrer. É uma tragédia que acontece. É uma perda que acontece. Como que alguém morre assim? Como que alguém tem uma morte desse jeito? Eu quero profetizar na sua vida e na sua casa que você tenha vida longa e morte rápida. Esse é o desejo do judeu, viver até os 100 anos e morrer assim. Vida longa e morte rápida. Mas jovem, 30 e poucos anos de idade. Como que explica isso para a família? Como que explica uma fatalidade dessa? Irmãos, é questão de 1 segundo. 1 segundo. Mas a tragédia alcançou aquela casa. E quem fica tem que continuar. E a Ruth perde o marido. A Ruth perdeu o marido. Logo em seguida, a Orfa perdeu o marido. E a Noemi perdeu o marido. Então ficaram as 3 viúvas. Noemi ficou viúva. Ruth ficou viúva. E Orfa ficou viúva. Aí as 3 agora estavam 3 mulheres viúvas em terra estranha, com certas dificuldades. Olha o que diferenciava Ruth, pastor Tony Costa, de Orfa. Ruth tinha 3 coisas: gratidão, fidelidade e lealdade. Vamos falar junto? Gratidão, fidelidade
e lealdade. E Noemi? Noemi era uma profunda conhecedora da lei. Noemi conhecia o Pentateuco, o Deuteronômio, o Levíticos, o Números, o Êxodo e o Gênesis. E ela sabia de direitos que ela tinha ali no país dela. E ela chega assim para as duas noras e fala assim: meninas, eu não vou poder dar mais filhos para vocês. Eu vou terminar, igual a pastora Lourdes vai terminar um dia o tempo dela viúva. A Lourdes vai morrer viúva, se Deus quiser. Mas a sua também vai morrer viúva. A sua também vai morrer viúva. A sua também, viu, cara? Está escutando aí. Aí, irmãos, a Noemi falou assim: eu vou terminar meus dias viúva. Eu vou morrer viúva. Como eu vou morrer viúva, eu não vou ter filhos para dar para você, Ruth. E não vou ter filhos para dar para você, órfão. Porque existia uma lei, que era o seguinte: quando morre o marido, e a mulher não tem filhos do marido, a nora precisa casar com o irmão do marido. E o irmão do marido vai ter um filho e vai entregar para a nora. Vai ser dela. Só que a Noemi falou assim: eu não tenho mais filhos, não vou me casar, e mesmo que eu case, não vai dar tempo de fazer um filho para você, Ruth e órfão. Então eu estou liberando vocês. Irmãos, havia uma liberação de Deus através da boca de Noemi para aquelas duas moças seguirem o seu caminho. É muito sério uma palavra que as pessoas falam por aí: Deus falou. Quem já ouviu pessoas falando assim: Deus falou comigo, e você sabe que aquilo não era de Deus coisa nenhuma e não deu certo? Levanta a sua mão. É a coisa mais séria do mundo se Deus falou. Quando uma pessoa fala assim que Deus falou para ela, eu falo assim: então, irmão, se Deus falou, que adianta eu falar? O patrão está falando, o maior está falando, o que pode estar falando, então esquece a minha palavra. Fica com a palavra que Deus falou. Agora, Deus falou? Não é? Será que Deus falou? Então a Noemi chega na Ruth, chega na órfã e libera as meninas. Libera as meninas. Agora vocês podem seguir os seus caminhos. Agora vocês podem seguir as suas vidas. Ela era uma profunda conhecedora da lei. Que lei que ela conhecia também, que estava lá em Israel? Levíticos 23, 22. Olha a lei que ela conhecia. Se puder colocar para mim. Levíticos 23, 22 tinha uma lei lá que protegia as viúvas, protegia o estrangeiro e protegia os pobres. Olha, quando fizerem a colheita da sua terra, não colha nas pontas, não colha nas extremidades, deixe os campos sem colher da lavoura, nem ajunte as espigas que caem da colheita. Deixe para o necessitado, para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sabe o que quer dizer isso? Todo pobre que trabalha pode comer. Toda pessoa trabalhadora, mesmo que ela seja humilde, ela deveria de comer. Nós que às vezes queremos esse princípio de quero desagrada a Deus. Quem já deu dinheiro para a gente sim, braço curto, levanta a sua mão. Quem já deu cesta básica para braço curto, levanta a sua mão. A Bíblia diz assim, se você não trabalhar, você não pode. Um dia eu tenho o coração quebrantado com essas coisas, irmão. E às vezes eu passo de encontro, mas saiu, eu morava em P1 ainda, bateu um rapaz lá em casa e falou assim: pastor Paulinho, eu não quero nada, eu quero trabalhar. Aí, irmão, eu conhecia, cidade de 6 mil habitantes, conhece todo mundo. Aquele não trabalhava de jeito nenhum. Aquele que lá havia uma nuvem lá embaixo e falava assim: vai chover. Porque lá ele ficava encostado todo dia, sabia. Eu falei assim: mas perde lá para. Na Edra, lá tem, está precisando estar construindo de pedreiro. O senhor não tem nada para mim? Eu falei assim: eu não quero de graça, pastor. Eu preciso de comida. Eu preciso de cesta básica. Eu quero o básico. Eu falei: espera 5 minutos. Eu estou saindo para ir trabalhar. Eu pensei no negócio que eu acho que vai dar certo. E levei ele até o terreno e falei assim: esse terreno aqui tem 12 por 25. A dona Maria Franco Barbosa, lá da igreja, você deve conhecer ela também,
ela carpe esse terreno por R$120. Faz uns 15 anos isso aí. R$120 é um bom dinheiro para carpir um terreno. E dá para carpir no dia. A dona Maria Franco, com 80 anos, carpia em 3 horas. Então, eu não carpio em 5 dias, mas aquela mulher carpia em 3 horas. Não é meu ramo. Aí eu falei assim, não, pode deixar 120, à tarde eu passo receber lá então. Eu falei, passa receber que junto leva a cesta básica. Não veio receber. Outro dia não veio receber. Aí passei ver o terreno, só tinha lá umas capinadinhas assim, só um pouquinho. Aí outro dia também não veio receber. Passou uns 2 dias, eu passei lá o terreno estava carpidinho, eles vieram receber. Ele empreitou o terreno do outro. Acredita assim. E veio 3 lá. E cada um queria 120. Eu falei assim, não, é 120 para carpir o outro terreno. Eu vou dar 120 para você, você tem 40 cada um. Mas foi isso que nós combinamos. Aí ele falou assim, não, mas como é que eu fico? Vou ficar ruim com eles, esse problema é seu. E quer saber a pior, rapaz? Você quer saber a pior? Eu não sei nem quem é o dono do terreno. Eu tenho um terreno que eu não sabia que era o dono do terreno. Eu passei lá, vi no mato e carpe. Entendeu? O dono ganhou o terreno limpinho. Mas a pessoa não quer trabalhar. Aí aqui nesse texto é assim, ó, para que todo mundo possa ser beneficiado, a pessoa que era pobre tinha uma lei. Os ricos, os fazendeiros, os agricultores, que tinha lavoura, você não colha as extremidades, deixa para os pobres. Ó, se a espiga cair no caminho, não pegue. E se esquecer o feixe, deixa também para os estrangeiros e pobres. Assim todo mundo podia ter direito à comida. Olha que coisa linda isso aqui. Olha que espetáculo. E a Noemi sabia, falou assim, lá na minha terra tem uma lei. E essa lei que está na minha terra vai me favorecer. Irmãos, de vez em quando, a lei que faz você pagar, mesmo que você esqueça, eles vão te lembrar. Mas a lei que às vezes dá direito para você, você tem que ir atrás. Vou dar um testemunho para você. Um testemunho simples. Pode ajudar você. A Lourdes fez 60 anos agora. Eu pago NPS para a Lourdes faz 20 anos. Porque eu penso que amanhã eu não vou estar aqui. Ela não vai estar aqui. Então quem vai cuidar? Né? Então, uma aposentadoria, eu vejo minha mãe aposentada, meu pai deixou, eu vejo minha sogra, e a Lourdes tem medo de ficar sem aposentadoria, então todo mês eu pago o carnezinho do INSS, 20% do salário mínimo. E ela vai ter direito a um salário mínimo. Vai dar para fazer cabelo para ela. Está gravando, não, né, irmão? Pelo amor de Deus. Aí presta atenção. Aí o que acontece? Todo mês eu pago para ela. Aí eu fiquei falando assim, quando você vai tratar aposentar? E pedi para uma moça da nossa igreja que trabalha com a aposentadoria e falou assim, levanta isso para mim. Faz 1 ano e meio. A moça pegou e falou assim, pastor, ó, a pastora Luz vai aposentar com 62 anos e 7 meses. Mas a partir de hoje, o senhor não precisa recolher mais o INSS dela. Não vai recolher mais, porque o tempo de contribuição que precisa, ela já fez. Então, a partir de hoje, o senhor não perdeu o direito, para não dar complicação, o senhor vai pagar uma guia em fevereiro e uma guia em agosto, em 2024, em 2025, 2026, 2027. Não precisa pagar todo mês mais. O senhor vai economizar, porque se o senhor pagar, não vai adiantar nada, não vai mudar nada. Se o senhor pagar só isso, vai chegar no mesmo lugar. Irmãos, eu estou tendo uma economia de quase 4 mil por ano por causa de uma lei que existe que nos favorece. Às vezes a gente tem que entender algumas coisas, tem leis que favorecem, e tem uma lei na Bíblia que te favorece. Sabe que a lei que te favorece? Você é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Você dá fruto na época certa, suas folhas não caem, e tudo que você faz, prospera. E a Noemi era conhecedora das leis. Ela falou assim, eu vou voltar. Só que ela tinha uma nora. A órfã falou assim, eu não vou. Eu vou seguir minha vida. Você me liberou? Você não tem filho, não vai ter filho, então eu estou liberada. Eu vou embora seguir minha vida. A Ruth falou assim, eu não. Eu tenho plano de voltar. Eu tenho pai e mãe vivos, mas eu vou com você. Eu vou com você. Aonde você for, eu irei. E não precisa nem insistir para mim não ir, porque eu vou com você. Noemi, fala para Ruth, Ruth, você é jovem, você é bonita,
ser inteligente. Eu não posso te dar mais nada. A Ruth falou assim: o teu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Ruth, vou dizer de novo, Ruth, eu sou velha, não vou me casar, eu não posso te dar mais nada. A Ruth, aonde você morrer, eu vou morrer, não precisa nem insistir, eu vou com você. E a Ruth então veio para Noemi. O que marcou o pastor Renato na vida dessa moça para acompanhar a sua sogra? Na minha opinião, primeiro, o melhor evangelho que alguém pode ler é a sua vida. A sua vida é o melhor evangelho que alguém pode ler. Você é o evangelho que as pessoas vão ler. Você é o evangelho que as pessoas vão querer ver se realmente você pratica. Eu ganhei um ex-padre para Jesus. Faz 6 meses. Batizei ele nas águas em agosto, lá na Sé. Padre lá do São Dimas. Padre Firmino. Alguém lembra do Padre Firmino? Conheceu o Padre Firmino? Padre Firmino. Eu faço programa de rádio todo sábado, das 9 às 10, na Educadora. De Chance de Lima faz das 10 para frente e o Padre Firmino vai com ele lá. Quando terminava ali o programa, a gente fica conversando. E ele gostava de bater papo com a gente ali, isso foi se enturmando. E começou a ouvir o programa que a gente fazia. E aí terminava, a gente cumprimentava isso todo sábado, mais de um ano. E eu não sabia que eu estava sendo observado por ele. Aí um dia ele falou para mim assim: eu posso ir lá assistir o culto? Eu falei: pode que pode. Aí ele foi. Aí ele falou assim: eu posso voltar a assistir o culto? Lógico que pode. Eu posso voltar a assistir o culto? Lógico que pode. Aí ele falou assim: eu acho que eu não vou mais na sua igreja. E por que o senhor não vai mais? Porque Deus está achando que eu sou muito interesseiro. Que eu faço um pedido no culto, no dia seguinte eu já recebo. O milagre já vem. Eu falei assim: nossa. Aí eu dei um abraço dele. Aí ele vai conversando. Aí no sábado de manhã eu estava lá, ia até a festa caipira, estava montando as coisas lá. Ele chegou e falou para mim assim: pastor Toninho, o senhor me batiza? Eu falei: lógico. Então eu posso batizar semana que vem? Eu falei: o senhor deve se batizar semana que vem. Hoje é batizado nas águas e leva gente toda semana para Jesus. Toda semana ele leva alguém, um homem conhecedor das Escrituras, um homem que conhece Bíblia. Ele falou para mim assim: de onde vocês tiram essas coisas? Que eu preguei a vida inteira e nunca achei. Irmãos, é o poder do Espírito Santo de Deus. Então você é a pessoa que as pessoas vão se interessar de seguir o seu Deus. A Noemi ficou espantada com a Ruth. Ruth tinha uma coisa chamada gratidão. Irmãos, marquei aqui, ó: gratidão atrai a atenção de Deus e move o seu favor para a nossa vida. A gratidão atrai a atenção. Vou provar para você. Ruth, eu vou com você, meu amigo. Eu sou grata a você. Eu sou grata a você, eu vou com você. Olha só, Lázaro, túmulo de Lázaro. Jesus chega no túmulo de Lázaro. Lá está Jesus e a pedra. Ele fala assim: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Quando Jesus deu graças ao Senhor, no lugar da dor, o que aconteceu? Lázaro ressuscitou. Quando você é grato, coisas mortas podem ressuscitar. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a gente pensa, irmãos, se a gente tivesse aquilo, a gente seria mais feliz. Primeiro princípio: como que eu sei que eu serei feliz com aquilo que eu não tenho, se eu não sou feliz com aquilo que eu tenho? A gratidão é isso. Jesus, na multiplicação dos pães, ele pega 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. O que ele faz? Ele levanta ao céu e fala assim: te dou graças, Pai. Eu te dou graças. Irmãos, qualquer um de nós ia reclamar. Minha mãe conta com o pai dela, meu avô Albino.
O dia de receber pagamento era o pior dia da casa deles, porque eram 10 filhos, todos os filhos traziam dinheiro, entregava ali para o pai, com aquele recurso tudo na mão, com os filhos que tinha trazido, ele colocava na mesa, ele percebia que aquele dinheiro não pagava as contas do mês, ele embrulhava tudo, jogava tudo debaixo da cama, apagava a luz e ia dormir sem tomar banho. No dia seguinte tinha que ir lá, pegar todo o dinheiro de novo e tentar resolver. Ele nunca foi grato, minha mãe fala, por aquilo que ele recebia. Coitado, ele talvez não tinha instrução. Ele não tinha instrução. Nós, quando estamos com pouco e muito para fazer, nós muitas vezes ficamos à beira do desespero. Mas vou dar uma palavra para você. Sossegue o teu coração. Você tem um Deus leve, generoso e alegre. Você tem um Deus leve, generoso e alegre. Um Deus abençoador. Jesus deu graças. Vou contar uma história para você. Tem um livro que todo crente devia ler. Chama Rara Estirpe de Fé. Alguém leu? Não? Compre esse livro. Vá no sebo. Alguém compra e presta para todo mundo. É um livro capa roxa. Um pastor chamado Jesse William. Ele teve 16 filhos. 16 filhos. E esse homem, hoje é pastor sênior no Harvard, lá nos Estados Unidos, naquele bairro que dizem que é muito perigoso. E lá ele fundou a comunidade dele. E eu, um dia, se Deus permitir, se eu for para os Estados Unidos, um lugar que quero visitar é essa igreja. Porque aquela igreja tinha aquele coral black. Já assistiu aquele filme Mudança de Hábito? Aquele coral alegre, feliz, era uma igreja assim. E esse Jesse William, com 16 filhos, e ele trabalhava no cais, no porto. Ele carregava navio com sacas. A Maria, sua mulher, falou para ele assim: Jesse, hoje só tem o almoço, não tem para jantar. Então tá bom, Deus vai prover, Maria. Faça para o almoço e vamos esperar. Irmãos, às vezes você tem 3 crianças em casa. Meu Deus, como que acontece os gafanhotos do Apocalipse ali? O migrador, o roubador, acaba com tudo. Geladeira enche vazia, eu não sei como. Lá na minha casa agora tem 2 netos que ficam em casa há um bom tempo. Eu amo que as crianças fiquem em casa. A Marcela tem o Felipe, eles têm a Betina e tem o Benício. Irmãos, mas eu falo para o Bruno, fica o seu. Não, eles passaram por aqui. Eles passaram por aqui. E aí, 16 crianças agora. 16 crianças. Ele chega em casa com 300 gramas de fígado. Eu gosto. Fui criado comendo fígado de boi, coração de boi, quem essas coisas, minha mãe fazia com uma maestria. Não tinha postado aqui, ó, que tinha. E aí, então, fígado de boi. Ele falou: comprei fígado de boi, Maria, porque é nutritivo e pode fortalecer as crianças. Ela falou assim: não tem problema. É o que tem, é o que deu, está tudo bem. Está tudo resolvido. Ela pega e frita aqueles fígados de boi em tiras, para ver se sobra mais, ou se rende mais. E aí ela dá graças a Deus, e eles sentam todos na mesa. Irmãos, quem já morou em casa com bastante filho, irmão, é uma alegria, mas também é um sufoco. É uma zoeira, é tudo que possa imaginar. Imagina aqueles 16, tudo gritando lá, não tinha celular para distrair nenhum, e era tudo na raça mesmo. Ele deu graças. Ele falou, a Maria falou assim: você precisa comer, eu não vou comer, mas você precisa comer, se a mãe tem que trabalhar assim. Ele falou: não, deixa para as crianças. E aí passou a primeira frigideirada de fígados. Todo mundo pegou um pouco. Olharam para a frigideira, ainda tinha. Aí passou a segunda frigideirada de fígado. Todo mundo pegou, agora a Maria e o Jéssica também pegam. E ainda tinha. Aí passou a terceira frigideirada de fígado. E todo mundo pegou e ainda tinha. Cada um pegava quanto queria. Ele olhou para cima, é como se o Espírito Santo falasse com ele assim: isso é Deus falando de verdade. É o que você pensa que é. Eu estou multiplicando o fígado dentro da tua frigideira. Eu estou agindo. Eu estou fazendo. Estou profetizando a sua vida. Janeiro Deus já está fazendo. Fevereiro Ele vai fazer. Março também. Abril também. Maio, até dezembro Ele fará. Tem 12, 30
em Israel e formou uma nação. Tem 12 apóstolos que formam a igreja. E tem 12 meses e forma o nosso ano abençoado de 2020. Mas seja grato. Multiplicação, agora é coisa minha. Tony, Renato, Rita diretora do TQ, não é coisa minha, tá? De Valdeci. Quantos apóstolos Jesus tinha? 12. Quantos pães tinha? 5. Quantos peixes? 2. Você acha que Jesus deu graça, jogou o pão, já encheu o cesto? Então comigo tudo é diferente. Comigo eu vou dando passo e Deus vai colocando no chão. Eu vou crendo e as coisas vão acontecendo. Há quem diga que o mar vermelho não abriu da frente para o fundo, abriu do fundo para frente. Então aumenta a dificuldade do milagre. A gente pode aumentar a dificuldade do milagre. Tinha ali, quem escreveu coloca 5.000 homens, Carol. Mas alguém coloca assim ainda no outro livro, sem contar mulher e criança. E tinha pastor evangelástico naquele tempo também. Não, sem contar mulheres e crianças, tinha um monte de gente. Aí na minha época de estudo teológico, a gente aprendeu a multiplicar por 3. Uma mulher mais 2. Então 3 vezes 5, 20.000. Meu Deus, que coisa absurda. Irmão, mas 5.000 já é muita gente para 5 pães e 10 peixes. Aí, na minha opinião, Jesus joga os pedacinhos de pães e um pedacinho de peixe. Ficou só rasinho lá. Só ficou aquele rasinho. Agora, enquanto eles iam servir, o milagre começou a acontecer. Olha o poder da gratidão na sua vida. Seja grato aqui hoje, porque Deus está trabalhando no teu futuro. Seja leal, porque Deus está trabalhando no seu futuro. Seja fiel, porque Deus está trabalhando no seu futuro. E eu vou ter para terminar. E lá, chega agora a Ruth e chega no limite em Israel. E chegaram as duas. As duas viúvas, uma viúva idosa, uma viúva jovem. Só que a Noemi não deve ter contado para Ruth, ou contou na caminhada, porque Deus vai mostrando as coisas para a gente na caminhada. Não, você não tem a minha vida, irmãos, é uma prova disso. Em 1985, eu era pastor de uma igreja em Peúna com 12 pessoas. Hoje eu sou pastor, depois de 40 anos, de uma igreja que tem 2.500 igrejas. O senhor sabia que isso acontecia? Não, eu fui indo. Mas quando foi aparecendo o leão, eu fui enfrentando. Quando apareceu o urso, eu também enfrentei. Quando apareceu o gigante Golias, nós também enfrentamos. Então você tem que enfrentar os desafios que vêm na sua vida com os 300 gramas de fígado e com 5 pães e 2 peixinhos, crendo que haverá um milagre à sua espera surpreendente. Você pode dar um glória a Deus por isso? Sabe, de chegar aqui agora o todo e falar, essa casa está vendo, vamos comprar? Deus me deu a solução de conquista. E eu reparto com você. E vou dar uma palavra para você. Não tem altar próximo se o povo não é próximo. É a sua prosperidade que vai prosperar essa casa. É a sua mão que vai abençoar esse lugar. E Deus me deu essa graça, irmãos. Sabe quantos? Lá em Peúna, eu comprei 18 propriedades para a igreja. 18. Ah, mas lá é barato. Lá é barato. Lá uma propriedade, um terreno limpo, lá hoje é R$500 o metro quadrado. R$500 o metro quadrado. Aqui em Piracicaba, nesses 13 anos, Deus me deu graça de comprar 19 propriedades. E aqui o metro quadrado não é 500, aqui é 5. Lá onde eu estou. Esses dias eu tinha um consórcio. Vocês não sabem que eu não contei isso. Foi hoje. Eu tinha um consórcio. A igreja tinha. R$700 mil pelo consórcio nosso. Contemplado, falta 30, pagou já 150 parcelas, falta 36. Que maravilha. Um vizinho de lá, na sequência do nosso quarteirão, do lado da propriedade da igreja, foi lá procurar, queria vender. Não, agora é a hora de usar o consórcio, contemplar.
Em novembro eu fechei com ele. Vou pagar dia 15 de janeiro. Até lá o consórcio tem que sair, pronto, pagar os trâmites legais, aí dá burocracia, dá problema. Não se preocupa quando aparecer problema, tenta resolver. Não para no primeiro obstáculo. Eu vou ter uma piadinha esses dias, lá na série, os 12 dias, para encerrar os 12 dias. 3 morceguinhos estavam conversando, e um falou para o outro assim: vamos ver quem toma mais sangue. Está vendo aquele cavalo lá? Voltou lambuzado assim. Sangue rolava assim, né? Outro, está vendo aquele boi Nelore lá? Voltou mais lambuzado ainda. O terceiro morceguinho mais voltou, irmão. Mas tão lambuzado de sangue, mas tão lambuzado de sangue, mais que os dois. Ele falou assim: está vendo aquele muro lá? Não, eu não vi. Ele bateu no muro. Às vezes, eu não vi. Às vezes são colocados muros na sua frente. Ou você bate ou você pula. Você coloca aqui, que eu tenho que terminar. Eu estou gostando de ficar aqui, vai deixar eu vou falando. Irmãos, presta atenção. Ou você bate ou você pula. Sim ou não? Ou você bate, você pula. Aí apareceu a dificuldade. O consórcio não pagou. O consórcio não pagou. Não vou pagar. Não vai pagar. Não vai pagar. Ou sei quinta, quarta, ou eu não pago. Achei um desaforo. Pagou. Está contemplado? Já pagou outras vezes e agora vai pagar o quê? Não pagou. Aí eu já tentava falar, agora vou cancelar a compra. Não, vamos arrumar outro dia. Vamos caminhar. Vamos procurar ajuda. Vamos procurar quem tem. Vamos pedir ajuda para as pessoas. Aí veio a ajuda. Veio o socorro. Hoje eu passei a escritura, agora eu vou. Então Deus me deu essa opção de conquista que eu reparto com você em nome de Jesus. Que você, em nome de Jesus, não pare nos seus desafios. Que você siga em frente. Siga em frente. E aí o que aconteceu? Aonde eu chego, alguém já oferece, ó. Se Deus der graça, a igreja do Areião vai ampliar o dobro. Você pode dar glória a Deus. Agora é questão de tempo. Agora a bênção já está liberada. Porque existe a bênção liberada. A Noemi conhecia duas leis: a lei de Goel e a lei de Levi, no país dela. Sabe o que dizia a lei de Goel? A lei de Goel diz o seguinte: se um parente, ela não tem filho, então acabou a descendência do marido dela agora. Mas se um, no meio dos parentescos, dos primos, dos tios, da família, primo de longe, primo de perto, tiver alguém que vá lá e comprar a propriedade que um dia foi dela, ele pode se tornar remidor. Primeiro ele compra a propriedade e depois ele pode vir e pedir a mão da viúva em casamento e ter um filho com ele. Isso faz descendência. Então eram duas leis. Goel era a lei do remidor, aquele que pagava o preço, e Levilato, a lei que casava com a viúva com um parente próximo. Jesus é o nosso Goel. Ele quebrou a maldição que estava sobre a nossa vida e nos dá vida em abundância. Você pode dar glória a Deus. Ele pagou o preço por você. Ele morreu por mim e abriu todo o espaço de conquista agora. Então agora o espaço de conquista está aberto. Só que eu tenho que fazer a minha parte. Olha só, não tinha o campo que podia ir buscar as espigas? Coloca para mim, fazendo um favor para você ver. Eu vou terminar com esse versículo. Ruth capítulo 2, verso 2. Olha lá. A Noemi fala para Ruth: você pode ir buscar se você quiser, tem lá. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo recolher as espigas. Eu vou lá buscar para a gente. Eu estou em força, você não precisa ir não. Eu vou lá buscar. Que foram deixadas para trás por aqueles que permitir fazê-lo? Vá, minha filha, respondeu Noemi. Verso 3, diz assim a Bíblia: ela então foi a começar a recolher as espigas atrás dos ceifeiros. Entrou casualmente, esse casualmente aqui não podia ir. Esse casualmente, justo na parte da plantação que pertencia a Boaz.
que era do clã de Elimeleque. Casualmente, ela vai colher espiga na fazenda do fazendeiro que podia ser o remidor dela. E ela está colhendo espiga lá. Daqui a pouco passa a Valgirã preta, a coisa mais linda do mundo. É o fazendeiro chegando, o dono da fazenda chegando. Verso 8, coloca o verso 8. O Boaz deve bater o olho ali, ó. Então Boaz disse a Ruth. Ele viu a Ruth, chamou a atenção dele. Falou assim: minha filha, não vá recolher em outra lavoura, não se afaste daqui, fique aqui. É amor, apaixonou. Apaixonou. Olha o verso 9, que diz para nós ali, ó. Diz assim: presta atenção no campo onde os homens estão ceifando, vá atrás das moças que vão colher. Já dei ordem aos rapazes para que não toquem você, viu? Já tem uma ordem aqui. Quando tiver sede, beba água nos potes que os rapazes encheram. Verso 10, olha o 10. Ela inclinou-se, prostrada com o rosto em terra, e exclamou: porque eu achei graça ao teu favor. Irmãos, a semeadura lá, a gratidão falando forte, a lealdade fazendo forte, a Noemi em intercessão. Sabe você que ora, Deus está abrindo janelas do céu para abençoar. Ao verso dela, inclinou-se prostrada em terra, porque achei favor aos teus olhos, a ponto de se importar comigo, uma estrangeira. Ao verso 11, Boaz respondeu: contaram-me tudo que você fez. Eu quero profetizar na sua vida, aonde você chegar, o teu nome já chegou antes. Já chegou antes das suas boas obras. Você pode dar um glória a Deus. Aonde você chegar, já chegou antes o teu nome bom, abençoado, fortalecido, forte. Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia antes. Verso 12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Olha que Ruth fala: então disse ela, que eu continue a desfrutar a sua boa vontade, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e me encorajou. Eu quero profetizar na sua vida, esses 12 dias vai te dar ânimo e vai te encorajar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Sabe o que aconteceu agora? Ele comprou o campo. Ele tinha o direito de casar com a viúva. Ele casou com a Ruth. E nasceu um menino. Alguém sabe o nome do menino? Chuta. Obed. O menino se chamou Obed. Está lá em Mateus capítulo 1. O menino se chama Obed. Sabe quem é Obed? Obed talvez você não vai lembrar, mas você pode se lembrar do filho dele. O filho de Obed é Jessé. Talvez você não vai lembrar do Jessé, mas você vai lembrar do neto, Davi. Obed gerou Jessé e gerou Davi. A Ruth, a moabita, a estrangeira, casou com o fazendeiro, recolhendo espiga. Deus a achou trabalhando e deu a ela a incumbência de ser um ventre que entrasse na genealogia de Jesus Cristo. E eu termino dizendo para você assim: quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Levanta a sua mão para o céu e fala: quando o meu Deus opera, ninguém pode impedir. Quem recebe essa palavra para a sua vida, fala forte: quando o meu Deus quer operar, ninguém vai impedir. Aplauda forte, glorifique o poder de Deus. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Quem foi abençoado essa noite? Ontem, pastor Fernando Favoreto. Hoje, pastor Toninho. Amanhã, final de semana, quando a gente era do mundo, eu sei que tem uns aqui que ia lá para o bailão do Cláudio, né? Ia lá no Arrastapé. O povo mais jovem aqui ia lá para Croco, para Amsterdã. Os jovens aqui já são jovens cordeirinhos. Mas enfim, final de semana nós vamos passar aqui esse tempo gostoso de comunhão e abençoador. Então, não deixe de vir amanhã. Amanhã, sexta-feira, a gente vai receber o pastor Renato, lá de Itariri. Eles estiveram aqui, ele e a sua esposa, a pastora Mônica, e estiveram ministrando o Seminário da Família no mês de novembro passado. Então ele prega na sexta-feira e depois
a pastora Mônica prega no sábado. No domingo de manhã, nós vamos ter o pastor Rogério, que é pastor auxiliar do pastor Bertaia, aqui na nossa igreja no bairro Vila Sônia. E na segunda-feira, a gente vai ter uma alteração. O pastor Paulo Henrique, ele teve um compromisso, precisou desmarcar. Mas Deus é tão maravilhoso que vai vir um pastor mais bonito. Sabe quem é o pastor Toninho, que vai vir pregar segunda-feira aqui? Não sabe? É o pastor do shampoo. Bortolazzo, o pastor Rodrigo Bortolazzo. Quem conhece o pastor Rodrigo Bortolazzo? O pastor Rodrigo Bortolazzo vai estar aqui na segunda-feira, vai ser bênção de Deus, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Hoje eu vou aproveitar, eu vou deixar os nossos diáconos de folga. Eu posso aproveitar os pastores que estão aqui? Eu sei que vocês estão visitando, eu posso aproveitar o pastor Renato, o pastor Valdeci e a pastora Rita? Pastor Renato, ora pelos aniversariantes. Quem faz aniversário em fevereiro fica de pé? Cauã, Alice, Carlos Antônio? Vem aqui, pastor Renato. Faz uma oração para eles que fazem aniversário no ano de 2026 em fevereiro. Eu vou pedir para vocês, boa noite, paz seja convosco. Amém. Vocês que fazem aniversário, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te glorificamos, porque o Senhor tem sido bom com os teus filhos, ó Deus. E agora, Deus, em fevereiro, que hoje esse dia representa, eles completarão mais um ano de vida. Pai, que a tua mão seja com eles, que o teu favor seja sobre cada um deles, ó Deus. E que esse ano seja o melhor ano na vida de cada um deles. Seja um ano de colheita, um ano de peixe grande na vida de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo, Deus, os proteja e os guarde. Que assim seja. Amém. Obrigado, pastor Renato. Pastor Valdeci, o senhor pode orar pelos pedidos de oração? Você que está com o seu pedido de oração, pegue em suas mãos. Tem alguém que não tem o material da campanha, pastinha? Levante a mão, você vai receber agora. E você pode depois escrever, você coloca com calma. Tem alguém que não tem? Nosso diácono entrega para você. Mas você que já está com o pedido de oração, esse é o meu pedido. Os pedidos de oração que serão depositados daqui a pouco aqui. Boa noite, meus irmãos. Vamos orar? Eu vou contar um negócio de uma. Eu trabalhava na Caterpillar, um menino da PAC. E ele falava: dá uma oração para nós aí. Eu falei: orai comigo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero abençoar os pedidos, meu Deus, que serão depositados no teu altar. E quando, Senhor, o colocamos no teu altar, a tua palavra diz que o Senhor, altar, é lugar de colocar as nossas dificuldades, Pai. É nele que colocamos as nossas lágrimas, é nele que colocamos os nossos holocaustos, é nele que colocamos, ó Deus, tudo que precisamos, ó Pai. E neste momento eu quero abençoar todos os teus filhos, ó Pai, que estarão trazendo agora neste altar, meu Pai, alguns pedidos para cura, alguns pedidos de portas abertas, Senhor, alguns pedindo algo, Senhor, para a família, meu Deus, alguém com caso na família de enfermidade, meu Pai, que não é para os médicos, mas é para o Senhor curar. E em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo, consagro e ministro a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. Pastora Rita, vou pedir para a senhora orar consagrando o mês de fevereiro. Amém? Paz, meus irmãos, boa noite. Se o pastor me permite, rapidinho, queria contar que ontem nós tivemos um culto lá na igreja e recebemos um moço, eu nunca tinha visto, não conhecia, e veio um papel na minha mão. Ele não queria falar, mas queria testemunhar, e contou que chegou pra gente há anos atrás pedido de oração pela saúde dele. Tinha um tumor no cérebro, fez 11 cirurgias, e para a glória do Senhor nosso Deus, estava lá ontem contando, né? Veio caminhando do final da igreja até o altar, falando. Eu brinquei, perguntei: você está me ouvindo? Ele falou sim. Falei: Deus faz a obra completa. Então creia, em nome de Jesus, que esse ano será assim. Tenha essa fé, que às vezes eu nem conheci, nem fiquei sabendo o que tinha acontecido, mas Deus, pelo Espírito Santo, né, leva lá para ver que valeu a pena. Deus muito pode, né,
a nossa oração, e é isso que nós vamos fazer agora para o nosso mês de fevereiro. Feche seus olhos, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Senhor, por esse tempo na tua casa, neste lugar, onde mais uma vez, Senhor, a tua palavra vem encher os nossos corações. E na oportunidade, Senhor, de fé, de presença, nós oramos e consagramos o mês de fevereiro, Senhor, que possa ser um mês de bênção para o teu povo, para os teus filhos que aqui estão, Senhor, em nome de Jesus, que grandes coisas o Senhor possa realizar para a glória do teu santo nome. Amém. Deus abençoe. Pastor Toninho, mais uma vez a gente agradece, é uma honra recebê-lo aqui. A gente fica em casa, né? Eu me converti na igreja do Evangelho Quadrangular. Nós somos salvos por Jesus, mas eu falo que é muito importante. Eu sempre conto esse episódio, pastor. A vida arrebentada, cheguei na igreja do Evangelho Quadrangular na Paulista, e eu lembro na época a pastora Franceli, era auxiliar do pastor Fabrício. Eu nunca me esqueço dessa cena, desse episódio. Fazia acho que 2 semanas que eu estava indo para a igreja. E de repente eu era repórter da Rádio Difusora e eu fui fazer uma matéria num condomínio lá no Campestre. Eu estava entrando, quem estava saindo, quem morava lá na época, o pastor Marcos e a pastora Franceli, quando eles eram casados. Ela saiu, ela olhou para mim, reconheceu da igreja, ela só falou assim para mim: a paz. E eu falei: nossa, ela lembra de mim da igreja. Isso me trouxe um pertencimento, uma identidade. Então, eu defendo mesmo a nossa igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular. Eu me converti nessa igreja, continuo até hoje, e Deus tem abençoado. E graças a Deus nós temos um pastor como o pastor Toninho, que nos dá liberdade, e que é esse, como eu disse, é um pastor na nossa vida. Pastor, que Deus continue abençoando o seu ministério, a pastora Lourdes, a Bruna, a Marcela, os seus genros, eu tenho servido os netos. Em nome de Jesus, nós vamos crescer cada vez mais ainda, e a gente recebe essa unção, né? Porque o Areião também está crescendo, né? O Areião vai crescer cada vez mais, alargando as tendas. Amém? Vamos fazer diferente hoje. Pedi para a pastora Carol vir aqui. Como que a gente já orou por todos, hoje a gente vai fazer o seguinte, se o diácono puder ficar aqui, pelo menos para o povo não ter que abaixar. Então, eu vou ficar de um lado, pastora de outro. Eu dou a bênção apostólica. O louvor, se quiser já tomar aqui à frente, eu já dou a bênção apostólica e você já pode ir embora para sua casa abençoado. O Pedro vai estar aqui no meio, aqui, eu vou estar aqui. O povo daqui vem pelo corredor central, sai pelas laterais. O povo daqui também vem pelo corredor central, sai pelas laterais. A gente unge você. Amém? Coloque-se de pé. Amanhã qual é o horário mesmo? 7h30. Então não vá para a balada, venha para a igreja e Deus vai te abençoar com as badaladas santas em nome de Jesus. Levante a mão direita para o alto. Com o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até amanhã 7h30 em nome de Jesus.